Não queira substituir nada na sua vida, a não ser que seja para te abençoar. Quando amanhece o dia lá no meu sertão, vejo de perto Deus com sua criação. Aleluia. Como é grande doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele deslumbra, te deixarei. Muito bom dia, amados e preciosos irmãos! É com muita alegria que nós iniciamos mais esta manhã, e esta manhã com fé para vencer. É bom amanhecer na presença de Deus, e é bom amanhecer juntamente com você, e juntos formando uma unidade na presença de Deus. Graças a Deus por mais esta manhã, onde podemos ter saúde. E se você amanheceu sem muita saúde, quem sabe a saúde não está tão boa, lembre-se que você pode receber uma porção de saúde neste culto doméstico. Eu convido a você neste momento para ler a Bíblia. Vamos ler juntos a palavra de Deus que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, apenas esse versículo. Paulo disse assim, Paulo dizendo a Timóteo, O título do trecho bíblico diz assim, fidelidade e diligência no ministério. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém. Esta carta de Paulo, como o título, é uma primeira carta, ou seja, do apóstolo Paulo a Timóteo. Então aqui Paulo estava direcionando as suas palavras a Timóteo. Então, como nós acabamos de ver, Paulo dizendo, ninguém despreze a tua mocidade, por ser novo, por ser ainda jovem. E eu vejo, irmãos, que esta carta ficou na Bíblia não apenas sendo direcionada a
ao servo de Deus Timóteo. Não sendo apenas direcionada aos obreiros, sim, ela é muito direcionada aos obreiros, mas todos nós podemos ser abençoados e podemos extrair vida vivida, né? Podemos extrair daqui da palavra de Deus, dessa carta, melhores formas de se conduzir, né? De sermos, melhores maneiras de sermos como verdadeiros cristãos, como cristãos e como filhos e filhas de Deus. Então, neste versículo, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, então disse a mim. Então o apóstolo Paulo disse a Timóteo, disse a mim e disse a você também. Isso aqui é para nós, né? Ficou bem entendido. Ninguém despreze a tua mocidade por ser novo, né? Em outro momento ele diz não neófito, né? Direcionando aos diáconos, aos bispos, né? Os pastores, não neófito. Mas ele diz, ninguém despreze a tua mocidade por ser novo, por ser jovem, mas ser exemplo dos fiéis. Essa é uma grande responsabilidade que nós recebemos neste dia. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, né, no falar, né, que neste dia, onde quer que nós formos, né, nós podemos ser um exemplo dos fiéis no dizer, na palavra, que saiam palavras sábias das nossas bocas, no trato, quer dizer, como tratar as pessoas, né, na caridade, que é o amor, no espírito, na fé, na pureza. E eu gostaria de destacar nesta manhã, para todos nós, esta última palavra, na pureza. Eu comecei este culto doméstico dizendo, não substitua nada, a não ser que seja para te abençoar. Isso quer dizer que nós precisamos nos manter na pureza da palavra de Deus. Não há necessidade de substituir nada. Nós podemos entender que a substituição, se não for para o bem das nossas vidas, se não for para nossas bênçãos, isso não podemos classificar que é de Deus. Você já imaginou você substituir alguma coisa para te trazer maldição, para te trazer problemas, enfermidades e ainda considerar que isso seja de Deus? Não, nós não podemos dizer isso. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus, ela é a mesma desde o princípio. Hebreus 13:8 disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo e, consequentemente, a sua palavra, a palavra de Deus. Ela nunca mudou, desde o princípio ela sempre foi a mesma. Então não temos que substituir nada. Você não tem que receber uma nova revelação. Você não tem que receber uma nova maneira de crer, uma nova forma de crer e assim sucessivamente. Nós vamos lembrar que a primeira substituição que houve na Bíblia trouxe prejuízos muito grandes. E podemos lembrar que isso aconteceu com Adão e Eva, né? Em desobedecer a palavra, onde a palavra dizia, certamente morrerás, se comeres do fruto, certamente morrerás. Mas aí algo veio, Satanás veio e trouxe uma substituição para Eva. Substituindo apenas uma pequena palavrinha, dizendo para Eva, certamente não morrerás. E Eva passou a crer naquela palavra que a serpente trouxe a ela. E passou então a substituir algo que era bênção para Eva. E aquilo então, poucos dias depois, mais adiante, se tornou uma grande maldição na vida. Aquilo trouxe morte para Eva. E o profeta diz aqui, na mensagem, na era da igreja de Esmirna, ele diz assim, no parágrafo 41, era de Esmirna 41. Bem, começando lá no passado, na primeira igreja, o povo começou a pensar e a raciocinar
de como sobrepujar a Deus. É difícil, né? Quando as pessoas começam a estudar, deveriam trazer benefícios, deveriam trazer coisas boas, bênçãos, mas as pessoas começam a estudar e a pensar e a raciocinar e logo começam a querer substituir alguma coisa. Começam a pensar em como sendo grandes pessoas, grandes homens, né? Começou lá no passado, na primeira era, o povo começou a pensar, a raciocinar de como sobrepujar a Deus, como ser maior do que Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, temos a própria Torre de Babel, é um exemplo disso. Quando Deus disse que jamais destruiria novamente a terra com água, né? Com dilúvio, as pessoas não deram ouvido para o que Deus disse e começou a construir uma torre. Isso é pensar, raciocinar, sobrepujar a Deus. Aí ele segue dizendo sobre os nicolaítas, a obra dos nicolaítas, começaram a salientá-los, e então formou-se um grupo, eles afastaram do modelo da palavra. Irmãos, isso aqui causa prejuízos irreparáveis. Afastar do modelo da palavra de Deus. E aí ele segue aqui no parágrafo 45. A igreja também tem se apartado do que ela era originalmente. Onde se pregava amor, tem se projetado ódio. Onde se pregava paz, tem se projetado agitação, e assim sucessivamente. A igreja tem se apartado do que ela era originalmente. Meu Deus, jamais faça isso, meu irmão. Jamais queira você se apartar do que é original, da palavra original, do que é original. Ela é um híbrido. O que o profeta está dizendo? A igreja, ela é um híbrido. Isto é, a igreja nominal. A igreja nominal é um híbrido. As pessoas dizem, eu sou batista. Não foi assim no começo. Eu sou de tal lado, eu sou disso, eu sou do grupo tal, eu sou de tal lugar, e assim sucessivamente. O profeta está dizendo, não era assim no começo. Então, para que querer se classificar? Querer carregar um nome? Não era assim no começo. Ao invés da reta palavra de Deus, ao invés de homens cheios do Espírito Santo na igreja, que fossem guiados pela revelação dada pelo Espírito, existe agora credos e leis e sugestões eruditas e homens eruditos, sempre moldando, sempre mudando a palavra de Deus. Meu Deus, que coisa, hein? Que coisa, meus irmãos. Tem se alterado. O povo tem mudado. E aí ele segue dizendo, o aprendizado tem tomado o lugar da revelação. As aulas de teologia, né? Os estudiosos têm tomado o lugar da revelação. Tem substituído, tem mudado, tem alterado. Oh, meu Deus, a razão tem substituído a fé. Antes a fé, hoje a razão. Já pensou que coisa? O profeta diz, explana em algumas outras mensagens, que a razão pode matar. Mas as pessoas querem alterar, querem ficar com a razão. O programa tem substituído a alegria espontânea do Espírito Santo. Meu Deus! Não deixe isso acontecer no seu dia, meu irmão. Seja abençoado com o original, e o original é a palavra de Deus. O original é a mensagem do sétimo anjo. Vamos encerrando. Não era assim no princípio. Toda espécie foi mudada, toda espécie foi alterada. Ela se mudou, ela se tornou para uma igreja híbrida, uma igreja cheia de misturas. Pois bem, quando a igreja torna-se híbrida, ela pode produzir cristãos puros? O profeta deixa uma pergunta. Quando a igreja se torna híbrida, ela pode então produzir cristãos puros? Jamais.
Jamais. Então que nós possamos nos manter no original, não queira se hibridizar, meu irmão. Queira seguir na pureza do Espírito Santo. O profeta diz, ela não pode produzir cristãos puros. A vida ou a semente que produz o nascimento de cristãos não está neles, porque foi mudado, foi alterado. É só você lembrar daquela sementinha de soja que foi levada para o laboratório e ali se tornou uma nova espécie de soja, a soja híbrida. O híbrido não pode se reproduzir. Quem sabe se torna mais robusto, mais bonito, é uma igreja mais cheia, mais lotada, mais cheia de pessoas, mas não pode se reproduzir, porque é híbrido, porque se misturou com a palavra de Deus. Nunca queira você estar no meio da multidão, mas queira você estar com a palavra de Deus, meu querido irmão. Olha, encerrando, uma espécie pode gerar uma nova espécie. Uma espécie original pode gerar a mesma espécie. Os batistas, e ele cita aqui, mais agem como batista. Uma espécie só pode gerar a mesma espécie. Cristãos geram cristãos e assim sucessivamente. Oh, graças a Deus por nós nos seguirmos na pureza da palavra de Deus. Graças a Deus. Um denominacional produz outro denominacional, mas um verdadeiro cristão vai produzir um verdadeiro cristão. Vamos ficar com isto? Vamos seguir nisso? Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus por tudo que nós ouvimos, meus irmãos, nesta manhã. Graças a Deus por nós querer nos mantermos, nós poder escolher nos manter na pureza da palavra de Deus. Escolha isso para o seu dia, né? Quando chegar alguém, quando chegar uma voz, quando chegar um convite, né, te chamando, te convidando para fazer uma pequena alteração, para fazer parte de algo, lembre-se disso. Se mantém na pureza da palavra de Deus e seja muito abençoado, que você vai produzir um novo cristão, você vai produzir muitos frutos do Evangelho. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, onde o Senhor nos permite viver e viver com abundância, com vida, com saúde. Muito obrigado, Senhor. E eu peço ao Senhor nesta manhã, neste dia, que nos mantenha, nos ajude a nos manter nisso. Nos ajude, ó Deus, a nos manter na pureza da Tua palavra, na pureza do Espírito Santo. E isto é o que muito nós precisamos nos dias em que nós estamos vivendo. Nos dias, ó Pai, em que as coisas têm se tornado misturas, as coisas têm se tornado híbridas, mas que o Senhor venha, ó Pai, e mantenha esta pureza, a pureza da semente, a pureza do Espírito Santo em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Um bom dia na presença do Senhor. Lembre-se, não substitua nada em sua vida a não ser para ser abençoado por Deus. Um grande abraço e até nos vermos novamente. Era sentido, mas escolhido.